Criolipólise funciona? Olá pessoal, tudo bem? É muito comum essa dúvida se o aparelho da criolipólise tem um resultado efetivo na queima da gordura. É lógico que se a gente for comparar o resultado de uma criolipólise com o resultado da lipoaspiração, a gente percebe uma diferença discrepante. Mas funciona assim, gente. O que consiste esse aparelho da criolipólise? Esse aparelho, ele foi desenvolvido para congelar a gordura, certo? Então, como funciona? O aparelho tem um bocal. Nesse bocal, ele faz uma pressão negativa, certo? Essa pressão negativa serve para sugar a gordura juntamente com a pele para dentro do bocal. Da feita que esse bocal foi acoplado na região que a gente quer que haja a destruição da gordura, porque eu não vou falar queima porque não é queima, é resfriamento. No local que a gente quer que haja o resfriamento da gordura, o aparelho vai ficar fixo e vai começar a diminuir a temperatura até chegar numa temperatura que seja suficiente para que haja morte das células de gordura. Sim, as células de gordura são extremamente sensíveis às baixas temperaturas. Isso foi descoberto sem querer. Sempre que a gente vai estudar um pouco mais sobre criolipólise, a gente vê lá a história de como que descobriram a criolipólise. Então existem duas teorias. Numa das teorias, eles dizem que foi percebido uma diminuição da gordura da região da bochecha em crianças que chupavam muito sorvetes. E a outra teoria, ela foi formulada a partir das pessoas que cavalgam em países muito frios. O que acontecia? Aquelas pessoas usavam um tipo de roupa que às vezes ficava só um pedacinho da pele exposta ao frio durante longos períodos, porque elas ficavam cavalgando por horas. E se percebia um afundamento, como se fosse uma perda realmente de gordura naquele local. Então, a partir daí, foi-se estudar qual era a ação do frio nas células de gordura. E chegou-se a esse aparelho que é a criolipólise, porque descobriu-se que as células de gordura morrem em baixas temperaturas. Com a morte celular, com a morte da célula de gordura, o organismo ele gera um processo inflamatório, porque ele precisa retirar aquelas células mortas ali do local, e através desse processo inflamatório vão células chamadas macrófagos que vão destruir mais ainda esses restos celulares que ficaram no local e vão encaminhar esses restos celulares da destruição para o sistema linfático e o paciente vai eliminar esses resíduos através da urina. Ou seja, lentamente que você vai ver uma melhora do local em que foi feita a criolipólise. O paciente não faz o aparelho nesse dia e vê o resultado no dia que foi feito o aparelho. Ele precisa desse tempo que o organismo vai agir fazendo essa limpeza e eliminando esses resíduos. Então a gente diz para o paciente que é em torno de 3 meses que ele vai perceber uma melhora no local. Qual é a grande limitação da criolipólise? Primeiro que não adianta a gente fazer várias vezes no mesmo local. Existem alguns trabalhos que mostram que a primeira vez que você faz, você tem uma destruição de em torno de 25% da gordura naquele local. Mas quando você vai fazer uma segunda vez, essa porcentagem cai já para uns 8%. Quando você vai fazer uma terceira vez, já cai para uns 3%. Então, uma das coisas é que não adianta você ficar insistindo nesse aparelho no mesmo local, fazendo várias sessões. A outra situação é que a gente tem que lembrar que é um bocal que ele tem um tamanho limitado e que a gente vai conseguir acoplar aquele bocal numa região e que a gente não tem controle perfeito de quanto que essa pressão negativa vai puxar de gordura e de pele para dentro do bocal aonde o aparelho vai agir. Ou seja, se você tiver muita gordura em várias regiões, talvez não seja a melhor solução, porque você pode ter áreas de irregularidades. Outra coisa, se você não faz um pós-procedimento com segmento, fazendo drenagem, bebendo bastante líquido, usando uma cinta como a gente usa também na lipoaspiração, você
está propenso a ter mais irregularidades. É muito importante que vocês façam com profissionais que tenham capacidade de saber em que regiões que devem ser colocados os bocais para que você tenha um mínimo de problemas possíveis. Então, claro que um profissional que seja médico, que esteja muito acostumado com o manejo desse aparelho, ele é muito mais indicado para fazer o tratamento em vocês. Outra coisa, existem aparelhos muito bons e existem aparelhos muito ruins. O resultado que você vai obter depende do aparelho que está sendo usado e os riscos, as complicações também têm a ver com o aparelho que está sendo usado e com a manta, porque para proteger a pele dessa queda de temperatura brusca, para não haver queimadura, tem que ser usada uma manta na região em que o bocal vai ser acoplado. E se essa manta já tiver sido usada, ou se ela for de uma marca que não tenha quantidade de gel suficiente, ou que seja um gel que não seja apropriado, tudo isso vai fazer com que aumente o risco de você ter queimadura no local. E as queimaduras por frio, elas são tão graves quanto as queimaduras por calor. Uma outra questão é que existe um efeito rebote em alguns pacientes. Ainda não se sabe exatamente o que causa esse efeito rebote, em que uma célula de gordura, ao invés de morrer, ela começa a se multiplicar imensamente naquela região e o paciente passa a ter um abalamento maior do que ele tinha antes quando foi procurar fazer o aparelho. Mas isso ainda está em estudos, não se sabe o que causa isso, em que pacientes que a gente vai ter. É uma complicação. Então, temos que ficar sempre de olho, que não é porque é um aparelho que não tem complicação nenhuma, né, gente? Eu espero ter tirado as dúvidas de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.